existe diferença entre o monitor game e o monitor comum, um monitor de escritório, por exemplo? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês a diferença real. Você vai poder notar você mesmo a diferença entre os dois. Antes disso, eu preciso passar algumas informações para vocês que são muito importantes. Porque não basta o monitor ser game, tem outras coisas que estão relacionadas a isso. Uma das principais coisas que você precisa saber é monitor game. O que faz o monitor ser game? Taxa de atualização, tempo de resposta. Isso é uma das coisas principais que diferenciam o monitor game para o monitor comum. Por exemplo, o modelo que a gente vai usar aqui como exemplo é o LG 24600. Ele tem 144 Hz de taxa de atualização e 1 milissegundo de tempo de resposta. Já o outro que a gente vai usar aqui, ele é uma TV, mas basicamente ele tem as mesmas configurações de um monitor de escritório ou até mesmo um monitor mais simples. As configurações dele é a seguinte: ele é 60 Hz e o tempo de resposta 5 milissegundos, ou seja, é um tempo de resposta muito alto. Quanto menor o tempo de resposta, melhor. O LG tem 1 milissegundo de tempo de resposta. Tem monitores que é mais rápido o tempo de resposta, por exemplo, 0.5 tempo de resposta. 1 milissegundo já é um monitor muito bom. Cada hertz significa o seguinte: caso você não saiba, um vídeo, um jogo e etc, ele é formado por quê? Por várias imagens que se juntam rapidamente e assim vira um vídeo, vira um jogo. E o que acontece? 144 Hz quer dizer que em um segundo são feitas 144 imagens no seu monitor. Ou seja, seu monitor te mostra 144 imagens naquele 1 segundo. É lógico que existem monitores com taxas de atualizações ainda maiores, por exemplo, 280 Hz, 300 e pouco, e assim vai. E o que acontece? Quanto maior essa taxa de atualização, mais imagens o seu monitor vai te mostrar. É lógico que com o seu olho humano você não vai conseguir ver exatamente todas essas imagens, mas é bem clara a percepção quando você usa um monitor de 144 Hz, por exemplo, e um de 60. E eu vou mostrar isso para vocês já já. Agora que você já entendeu que o monitor gamer, a diferença principal dele é a taxa de atualização alta e o tempo de resposta menor, e outra coisa importante que você precisa saber, que é o seu computador. Não adianta de nada você ter o melhor monitor do mundo com 280 Hz e o seu PC não entrega esses FPS. O que é FPS? Nada mais é que quadro por segundo. Assim como esse monitor que a gente vai usar como exemplo nos mostra 144 imagens por segundo, o nosso computador tem que ser capaz de entregar pelo menos 144 FPS, que nada mais é do que 144 imagens por segundo. Porque se nosso computador não for bom o suficiente para entregar essa quantidade de FPS, a gente não vai usar todo o poder do monitor. Um exemplo, se eu estiver com um monitor de 144 Hz e estiver jogando o jogo a 60 FPS, o meu monitor só vai me mostrar 60 imagens por segundo, por mais que ele seja 144 Hz. Por quê? Porque o jogo não está mandando todas essas imagens para o monitor. Se você tem, por exemplo, um jogo que roda 400 FPS e o seu monitor é 60 Hz, não importa, a sua placa de vídeo vai estar mandando para o seu monitor 400 FPS, mas ele só vai estar te mostrando 60, porque é o que ele tem capacidade de fazer. Uma coisa importante que eu já estava esquecendo de falar para vocês é o seguinte: o YouTube, ele é 60 Hz ou 30 Hz, ou seja, o meu monitor é 144 Hz. Porém, quando eu gravo um vídeo com o celular aqui e faço o upload no YouTube, automaticamente o YouTube ele comprime esse vídeo e deixa em 60 Hz. Por isso que não tem como você exatamente ter a percepção que eu tenho quando eu estou jogando. Mas eu bolei dois jeitos aqui bacana que vai ajudar você a perceber essa diferença. Eu quero que vocês dêem uma olhada nesse trecho dessa partida e eu quero ver se vocês vão notar a diferença. Como eu falei pra vocês, o YouTube ele dá uma comprimida no vídeo e deixa ele em 60 FPS. Por isso pode ser que você talvez não tenha notado a diferença. Agora eu vou colocar esse mesmo vídeo em câmera lenta. Eu quero que você comente aqui se você viu a diferença ou não. Ainda mesmo assim, se você não conseguiu ver a diferença do monitor de 144 Hz para o de 60, vamos analisar aqui, ó. Como vocês podem ver, nessa parte, o que acontece? No monitor da direita, o monitor game, a gente vê o inimigo antes. E no monitor da esquerda ele demora um pouco a aparecer. No da direita ele já apareceu, como vocês podem ver. Isso é uma tremenda vantagem. Outra coisa que vocês podem notar é a questão das balas. Aqui você viu que já foi uma bala embora, enquanto no outro monitor eu tô com a mesma quantidade de bala. E como a gente sabe, o CS é um jogo extremamente competitivo. Se o seu inimigo tiver com o monitor de 144 Hz, você tiver com um de 60, ele vai te ver primeiro, ele vai atirar primeiro e você simplesmente vai morrer. E às vezes vai falar: o cara é hacker, ele sabia onde que eu tava, eu nem vi o cara. E aí, galera, que tal a gente fazer esse número aqui mudar, gente? Bora aí se inscrever no canal pra gente aumentar esse número aqui? Outra maneira que eu achei aqui para tentar mostrar pra vocês a diferença é o seguinte: eu fiz uma gravação a 30 frames por segundo e a outra a 60 frames por segundo. Eu acredito que vocês vão notar bastante a diferença da fluidez do jogo. Como eu falei pra vocês, o YouTube ele só mostra pra vocês 60 frames por segundo no máximo. Então eu gravei a 30 e a 60 pra vocês terem uma noção de fluidez do jogo. E é exatamente essa mesma sensação que você tem no monitor game e o monitor de escritório.
fazendo uma live e eu estava sentindo que o meu jogo tava em câmera lenta, sabe? Todo mundo me matava umas mortes besta. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Será que eu tô bem? Etc. E aí, eu lembrei que eu tinha usado essa placa de captura para gravar um vídeo pro canal. O que acontece? Ela é 60 Hz. Quando eu coloco ela no meu computador, automaticamente ela meio que se transforma no meu monitor. Ou seja, o meu monitor de 144 Hz, ele passa a ser 60 Hz. E o que aconteceu? Depois que eu terminei de gravar meus vídeos, etc., liguei meu monitor direto no computador, só que o jogo ainda ficou configurado em 60 Hz. Ou seja, tava passando de 140 e poucos FPS, porém ele estava configurado para me mostrar apenas 60 Hz, ou seja, 60 imagens por segundo. E acontece que, cara, depois que eu mudei isso, mudou bastante. Eu vi realmente a diferença. Foi aí que eu falei, cara, realmente tem diferença de um monitor de 144 para um de 60. É como se realmente o meu jogo estivesse em câmera lenta. Por exemplo, o cara me via primeiro, ele atirava, depois que ele atirava e me morria, aí que eu vi o cara, eu ficava pensando, mano, esse cara é hacker. Não é possível, como que esse cara já me viu?Essa diferença você vai notar mais nos jogos competitivos, onde qualquer coisa que te dá vantagem te faz vencer uma partida, ganhar uma treta. Em jogos de campanha, por exemplo, vamos supor que você tá jogando um GTA V. Cara, isso não vai fazer muita diferença, porque mesmo que o jogo esteja mais de 100 FPS, não vai ser algo que, nossa, vai fazer diferença. É mais jogos competitivos que você vê isso. Tem outra diferença também, que é a questão da tela, que é, por exemplo, painel IPS, painel VA e etc. Isso que vai mudar, isso só vai mudar a qualidade da tela, ou seja, um vai ter uma cor mais forte, mais viva, mais no tom realista. Isso que muda de uma tela para outra, mas o que realmente vai importar para jogar é o Hertz e a taxa de atualização. Se você só pretende, eu quero jogar Red Dead Redemption 2, GTA V, esses jogos de campanha, um monitor gamer de 144 Hz, por exemplo, você não vai notar tanta diferença e talvez você nem precise disso. Tanto é, galera, que a maioria dos jogos de videogames são de 60 Hz, tanto o jogo que é feito de 60 Hz ou o videogame que só suporta isso. Em jogos de campanha, que eu falei para vocês, a diferença quase vocês não vão notar, já que normalmente a gente joga ali um jogo de campanha com os gráficos no talo, 60 FPS ali, gravadinho, que é excelente, não precisa mais do que isso. Agora, se você vai jogar, por exemplo, um Warzone, um CS, que é contra outras pessoas, aí sim você vai ver a diferença que faz um monitor. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido todas as suas dúvidas sobre monitor. Vou deixar pra vocês agora 2 vídeos aí, bem bacana pra vocês darem uma olhada. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima.